Havia, no fim de uma vila quase esquecida, uma estrada estreita coberta de folhas secas. No final dela, uma casa sozinha. O tipo de casa que parece sobreviver apenas porque o vento ainda se lembra de passar por ela. As telhas estavam cobertas de musgo. As janelas rangiam quando o vento soprava, e o portão enferrujado abria-se com um gemido que soava mais como um lamento. Mesmo assim, aquela casa tinha algo de bonito. Uma melancolia mansa, como se cada parede guardasse uma história que preferia não contar. Ali vivia Dona Irene, uma mulher de cabelos prateados e olhos claros demais para quem já viu tanta coisa. Há 30 anos, ela vivia só. 30 anos medidos não por calendários, mas pelo som do relógio de parede, o único companheiro que nunca a abandonou. O tic-tac era mais do que um som. Era um lembrete de que o coração ainda batia, de que mesmo sem testemunhas, o tempo continuava. Todas as manhãs, ela levantava antes do sol. Colocava o chale sobre os ombros, passava café no mesmo bule de esmalte azul que herdara da mãe e esperava a chaleira cantar. Depois, regava as plantas. Falava com elas como se fossem gente, e talvez fossem mesmo. Cada uma parecia ter um nome, uma memória, uma saudade. Os vizinhos raramente a viam. Sabiam apenas que, às vezes, ela caminhava até o correio e deixava uma carta. Sempre o mesmo destinatário. Ninguém sabia quem era, mas os rumores corriam. Uns diziam que escrevera para um filho desaparecido, outros, para um amor perdido. E havia quem jurasse que as cartas voltavam sempre lacradas, como se o destino também se recusasse a responder. Mesmo assim, ela escrevia e esperava. Havia uma esperança silenciosa em cada gesto seu. O modo como arrumava a mesa, o cuidado com que varria o quintal, a forma como deixava o portão apenas encostado, nunca trancado, como se, a qualquer momento, alguém pudesse aparecer e dizer: "Voltei". Naquela noite, porém, o vento parecia diferente. Havia uma inquietação no ar, um presságio sutil escondido no farfalhar das árvores. As nuvens cobriam a lua, e a estrada mergulhada em sombra parecia mais longa do que nunca. O relógio bateu 10 vezes, e por um instante, Dona Irene achou que o som demorou mais do que o normal, como se o tempo respirasse fundo antes de continuar. Longe dali, Rafael caminhava pela mesma estrada. Os passos pesados, o estômago vazio, a alma cansada demais para sentir culpa. Trazia o casaco rasgado, o rosto marcado de poeira e os olhos de quem já não espera nada. Nos bolsos, apenas um canivete e um maço de cigarros molhados. Rafael não era mau. Era apenas o que o mundo fizera dele. Um homem empurrado pelas circunstâncias. Trabalhos curtos, noites nas ruas e um passado que ele nunca contou a ninguém. Tinha fome. E quando a fome fala, a consciência se cala. Foi então que viu a casa. Uma luz fraca piscava na janela. Um portão entreaberto balançava com o vento. Parecia um convite. Ele parou. Ouviu o estalar das folhas sob os próprios pés e, por um momento, pensou em continuar andando. Mas o frio era mais forte que o medo. Aproximou-se devagar. Pelas frestas da janela, viu uma mulher sentada numa poltrona, lendo algo à luz amarelada de um abajur. O rosto sereno, o olhar perdido no papel. Rafael observou por longos minutos. Não havia ninguém mais. A rua dormia. O vento uivava, e ele só conseguia pensar no cheiro de café que escapava pela janela. Entrar ou não entrar? A resposta veio com o estômago. Entrou. Empurrou o portão com cuidado. O rangido pareceu alto demais. Depois, testou a porta. Destrancada. Por um segundo, pensou que fosse armadilha. Mas a casa estava calma, quase acolhedora. Deu o primeiro passo. O assoalho gemeu sob o peso dele. O relógio, como se percebesse a invasão, parou por um instante. A sala cheirava a lavanda e madeira antiga. Sobre a mesa, uma chaleira ainda morna e uma xícara pela metade. Ele andou devagar, olhando em volta. Molduras antigas, livros, uma manta de crochê. Nada que valesse muito, mas tudo que parecia importante demais para ser tocado. No canto,
Um crucifixo gasto e uma fotografia antiga. Uma mulher mais jovem segurando um menino pequeno. Rafael desviou os olhos. Foi até a cômoda. Abriu a gaveta. Havia um colar simples, de prata escurecida, com uma pedra azul no centro. Ele o pegou. A corrente fria fez o peito dele se arrepiar. Quando ia guardá-lo no bolso, uma voz suave ecoou. Pode deixá-lo onde estava, meu filho. Rafael congelou. A respiração prendeu-se na garganta. Virou devagar. Dona Irene estava ali, sentada na poltrona coberta por um xale. Os olhos tranquilos. Nenhum traço de medo. Nenhum grito. Apenas uma presença serena, quase maternal. Ele tentou dizer algo, mas nada saiu. Não quero lhe fazer mal, murmurou. Ela respondeu com um sorriso leve. Se quisesse, já teria feito, mas não é isso que o trouxe aqui. A frase o desconcertou. Como ela podia saber? Como podia falar assim, sem raiva? Está com frio, disse ela. Venha, sente-se. Fiz chá há pouco, ainda está quente. Rafael hesitou, mas havia algo naquela voz, uma mistura de calma e autoridade, que o fez obedecer. Sentou-se. As mãos tremiam. Ela serviu o chá, e o perfume de canela e mel espalhou-se pela sala. Beba, insistiu. Não faz bem ficar tanto tempo fugindo do mundo. Ele olhou para a xícara. Era bonita, antiga, com uma pequena rachadura na borda. Deu um gole. O calor desceu pela garganta como um abraço que ele não lembrava mais como era. O relógio voltou a bater. O vento parou. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu algo parecido com paz. Mesmo que não soubesse por quê. Do lado de fora, a lua reapareceu por entre as nuvens, e o brilho pálido atravessou a janela, tocando o rosto da velha. Aquela luz parecia revelar algo. Não era uma simples idosa, era alguém que esperava. E talvez, sem saber, esperasse por ele. Rafael desviou o olhar, incomodado. Mas o incômodo não era medo. Era outra coisa. Era como se o destino o tivesse trazido até ali não para roubar, mas para lembrar. Ela percebeu o conflito e disse baixinho. Nem sempre quem entra é inimigo, meu filho. Às vezes é só alguém procurando um lugar para voltar a ser gente. Ele não entendeu totalmente, mas aquelas palavras ficaram presas na mente, como o eco de um sino distante. E naquele instante, sem saber, a vida dos dois começou a mudar. Não por força, mas por ternura. Rafael continuou sentado, o corpo tenso, a alma ainda mais. A xícara pesava nas mãos como se fosse feita de pedra, e o vapor que subia era o único movimento naquele silêncio estranho. Dona Irene, de olhos firmes, observava-o como quem observa uma ferida aberta. Não com repulsa, mas com cuidado. Há quanto tempo não toma algo quente? Perguntou ela sem ironia, apenas curiosidade. Rafael não respondeu. O silêncio foi sua defesa por tantos anos que já não sabia como quebrá-lo. Mas depois de um tempo disse, não lembro. Ela assentiu como se esperasse exatamente essa resposta. Então deixe o corpo lembrar primeiro. As palavras vêm depois. Ele bebeu um gole. O chá era doce e forte, com um toque de canela e limão. Não era só sabor, era memória líquida. Por um instante, algo dentro dele recuou para um tempo distante. A voz de uma mulher chamando da cozinha, o som de um rádio antigo, a risada de um menino. Mas a lembrança veio e foi embora rápido, como uma onda tímida que toca a areia e recua. Dona Irene percebeu o olhar distante. O que vê quando fecha os olhos? Rafael respirou fundo. Nada que valha a pena contar. Ela sorriu, suave. Às vezes é justamente o que não vale a pena que mais precisa ser dito. Ele se irritou. Não com ela, mas com a facilidade que ela tinha de atravessar suas defesas. A senhora não sabe o que é viver nas ruas, com medo de cada sombra. Eu só queria algo para comer. Só isso. E encontrou. Ele olhou para a mesa confuso. Não estou falando do pão. Ela o encarou, séria. Nem eu. Silêncio. Lá fora, o vento bateu nas janelas,
e o som lembrou uma velha canção. O relógio marcou 00:30. A idosa levantou-se com lentidão. Caminhou até a estante e pegou um cobertor. Colocou-o sobre os ombros dele. O gesto era simples, mas nele havia um tipo de carinho que Rafael não recebia há anos. Ele quis devolver. Não precisa. Precisa sim, respondeu ela. O frio nunca ajuda ninguém a pensar direito. Ela voltou à poltrona e olhou fixamente para ele. Sabe, meu filho, a gente não nasce perdido. A vida é que vai nos empurrando para longe das coisas boas, até que a gente esquece o caminho de volta. Rafael sentiu o peito apertar. Não era a primeira vez que ouvia palavras parecidas, mas era a primeira vez que acreditava nelas. A senhora fala como se me conhecesse. Talvez conheça, disse ela, porque quem já esperou demais aprende a reconhecer o que o destino manda de volta. Ele abaixou a cabeça. O que aquela mulher queria dele? Por que não gritava? Por que não o expulsava? Ela não parecia ver um ladrão. Parecia ver um homem cansado. Por que vive sozinha? Perguntou ele, tentando mudar de assunto. Dona Irene olhou para a chama da lamparina. Porque quem perdeu o que mais amava, aprendeu a conviver com o silêncio. Ela respirou fundo. Mas às vezes o silêncio fala, sabia? Ele me conta histórias. De gente que foi, de gente que talvez volte. Eu escuto. Rafael passou a mão no rosto. Aquilo estava ficando estranho. E ao mesmo tempo, impossível de abandonar. A idosa abriu uma gaveta da mesinha ao lado da poltrona. De lá, tirou um envelope amarelado, dobrado várias vezes. O papel parecia cansado, como ela. Toda semana escrevo uma carta, contou. Sempre com as mesmas palavras, mas nunca mando. Talvez porque não sei mais se ele existe, ou talvez porque de algum modo ele já me ouve. Ela entregou a carta nas mãos dele. O envelope tremia um pouco, como se guardasse o próprio coração da mulher. Rafael olhou o papel e leu o nome no canto. Era curto, simples. Mas o som do nome parecia familiar demais. Ele fechou o punho, nervoso. Quem é? Meu filho. Rafael ficou em silêncio. Sentiu um nó se formar na garganta. E o que aconteceu com ele? Dona Irene demorou para responder. Olhou para fora, onde o vento brincava com as folhas secas. Ele se foi. Disse que o mundo era grande demais para ficar aqui. Eu tentei impedir, mas o orgulho falou mais alto. 30 anos se passaram, e desde então, escrevo. Porque se um dia ele resolver voltar, quero que encontre tudo o que eu nunca consegui dizer. Ela sorriu, mas o sorriso veio acompanhado de lágrimas que não caíam. Rafael segurou o envelope com mais força. E se ele nunca voltar? Então pelo menos saberei que tentei chamá-lo. O relógio bateu 1, 2, 3 vezes. Cada batida soava como um passo do tempo voltando sobre si mesmo. Rafael se levantou. A cadeira arrastou-se no assoalho, o som alto demais para aquele silêncio. Ele olhou para a mulher à sua frente. A senhora não tem medo de mim? Ela levantou o olhar. Medo? Meu filho, quando se perde o que mais se ama, nada mais assusta. E se o perigo veste o rosto de um homem cansado, então não é perigo. É só dor. Ele respirou fundo. Pela primeira vez, não sabia se queria ir embora ou ficar. Aquela casa, que parecia velha e esquecida, tinha algo que o puxava. Talvez fosse o cheiro de pão, talvez a voz calma, talvez o modo como ela o chamava de meu filho, 2 palavras que ele não ouvia desde antes de entender o que era errar. Ela percebeu o conflito. Fique até o amanhecer. Não lhe peço mais do que isso. Amanhã, se quiser, vá embora. Mas esta noite descanse. O mundo lá fora pode esperar. Ele quis dizer não, mas a exaustão venceu. A cabeça cedeu antes da boca. Ela levantou, pegou uma manta e o guiou até o sofá da sala. Durma, aqui ainda é casa. Rafael se deitou devagar. O sofá cheirava a lavanda e sabão de coco. O corpo, que sempre dormiu em becos, estranhou a maciez. A mente resistiu por alguns minutos, mas o calor da casa foi mais forte.
Antes de fechar os olhos, ele olhou para o canto da sala. O relógio voltara a marcar o tempo com regularidade. A chama da lamparina tremulava suave. E Dona Irene, sentada na poltrona, observava a janela. Parecia rezar sem mover os lábios. Ou talvez apenas esperasse. Algo. Alguém. Ou o perdão do tempo. Do lado de fora, a madrugada respirava lenta. O vento sossegou. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael dormiu sem medo. Dona Irene o olhou mais uma vez antes de apagar a lamparina. "E boa noite, meu filho." E o relógio respondeu com seu tic-tac manso, como se dissesse: agora o tempo voltou a andar. O primeiro raio de sol entrou pela janela devagar, como se pedisse licença. O vidro embaçado tingia a luz de dourado, e partículas de poeira dançavam no ar, como pequenas memórias flutuando entre os móveis antigos. Rafael acordou devagar, com a sensação estranha de não estar fugindo. O sofá era quente, e o cobertor pesava sobre o corpo como um abraço. Demorou alguns segundos para lembrar onde estava. A velha casa. A mulher de voz calma. O chá. A carta. Sentou-se devagar. A sala estava em silêncio, exceto pelo som distante do galo da vizinhança e o tic-tac paciente do relógio. Sobre a mesa, um prato coberto por um pano de linho. Ele levantou a borda. Pão fresco. E ao lado, uma caneca de café ainda morno. Por reflexo, olhou em volta. Ninguém. Mas havia um bilhete, escrito com letra tremida, em papel amarelado. O pão é simples, mas feito com fé. Saí para buscar flores no quintal. Se ainda estiver aqui quando eu voltar, fico feliz. Se não estiver, que Deus o acompanhe. Irene. Ele leu o bilhete mais de uma vez. A letra era firme, mas havia ternura em cada curva, em cada ponto. Era o tipo de caligrafia que lembrava cartas de mãe. Coisa rara, antiga, quase sagrada. Rafael comeu devagar. O sabor era diferente de tudo que já provou. Pão macio, cheiro de casa, gosto de lembrança boa. Enquanto mastigava, a mente começou a vagar. Pensou nos lugares onde dormiu. Porões úmidos, escadas de rodoviária, vielas onde a madrugada era mais longa que o tempo. Pensou nos rostos que cruzou, a pressa, o medo, o desprezo. Ninguém o olhava como aquela mulher o olhou. Como se visse nele algo que nem ele lembrava que tinha. Um som o tirou dos pensamentos. A porta do quintal abriu-se. Dona Irene apareceu com um cesto de flores, violetas, crisântemos e pequenas margaridas brancas. O sol batia nos cabelos prateados e por um instante, Rafael achou que ela parecia uma pintura antiga, viva. "Bom dia", disse ela como se ele fosse um velho conhecido. "Bom dia." Ela sorriu, satisfeita com a resposta. "Vejo que aceitou o café." "Sim, eu não queria, mas o corpo falou mais alto." Ele assentiu. Ela pousou o cesto sobre a mesa. O aroma das flores misturou-se ao cheiro do café, criando uma atmosfera quase sagrada. "Gosto de colher as flores ao nascer do dia. É quando elas ainda têm o orvalho da madrugada. O orvalho é como o perdão da noite, sabe? A noite pesa, mas o orvalho vem limpar." Rafael não entendeu totalmente, mas gostou da ideia. "A senhora fala de um jeito diferente." "É o tempo", disse ela. "O tempo ensina a gente a falar com cuidado." Ela o observou um instante, depois perguntou: "Dormiu bem?" "Melhor do que em muitos anos." Ela assentiu. "Então já valeu a pena abrir a porta." Rafael ficou em silêncio. Não sabia o que responder a tanta gentileza. A idosa começou a arrumar as flores em pequenos vasos, enquanto contava histórias curtas. Do marido que partira cedo demais, da infância na vila, das colheitas e das festas antigas. Rafael ouvia, às vezes distraído, às vezes preso em cada palavra. Aquela voz tinha algo de cura. Não porque prometia, mas porque aceitava. Depois de um tempo, ele perguntou: "E seu filho? Como ele era?" Ela parou por um segundo. As mãos continuaram mexendo nas flores, mas o olhar se perdeu. "Era curioso",
Gostava de desmontar os brinquedos para ver como funcionavam e sempre prometia voltar antes do anoitecer. Mas um dia não voltou. Silêncio. O tic-tac do relógio soou mais alto. Ele tinha quantos anos quando foi embora? 17. Rafael engoliu seco. E nunca mais ouviu notícia. Uma vez, recebi uma carta sem remetente só com uma linha. Mãe, ainda estou tentando. Depois disso, nada. Ela respirou fundo, mas manteve a serenidade. Acho que a vida dele foi dura, mas acredito que um dia ele entendeu o que deixou para trás. Rafael olhou para o chão. As palavras ecoaram como pedras caindo num poço fundo. Ele não queria pensar, mas pensava. Não queria lembrar, mas lembrava. Aquela história. Havia algo ali que doía de um jeito estranho, como uma ferida que ele próprio conhecia. Dona Irene continuou, como se falasse com o vento. O coração de uma mãe não esquece. Mesmo quando o rosto some, o amor fica. Mesmo quando o tempo apaga as pegadas, a alma sabe o caminho. Rafael apertou as mãos inquieto. E se esse filho tiver feito coisas ruins? Se tiver se perdido de vez? Ela ergueu o olhar. Então ele precisa ainda mais ser lembrado. O erro é só o disfarce da saudade. Ele desviou o olhar, o peito queimando. Por um instante, sentiu vontade de contar tudo. De dizer seu nome verdadeiro, sua história, seu medo. Mas a garganta travou. A idosa percebeu o conflito, mas não insistiu. Apenas disse: cada um tem seu tempo para voltar para casa. Rafael terminou o café em silêncio. Depois, levantou-se. Eu já abusei demais da sua bondade. Preciso ir. Ela não tentou impedir. Claro, mas antes... Foi até uma prateleira e pegou um pequeno embrulho, envolto em tecido. Leve isto. Ele abriu. Dentro, um pedaço de pão e uma medalhinha antiga. Por quê? Porque ainda vai precisar. E não é pelo ouro, é pela lembrança. Rafael hesitou. Eu não tenho como pagar. Não é pagamento, é cuidado. Ele segurou o embrulho, tentando disfarçar o tremor das mãos. Queria agradecer, mas a palavra parecia pequena demais. Apenas disse: obrigado. E saiu. O portão rangeu. A estrada o esperava, como sempre. O vento frio bateu no rosto e trouxe de volta o som do mundo, os ruídos, a pressa, o vazio. Mas algo nele havia mudado. Aquela casa ficou para trás, mas não saiu de dentro dele. A cada passo, o som do relógio ainda ecoava na mente. Tic-tac, tic-tac. Como se o tempo o seguisse, lembrando que algo ali ainda estava pendente. Rafael caminhou sem rumo. Mas agora, o vazio parecia diferente. Já não era apenas fome de pão, era fome de paz. E quando olhou para o horizonte, jurou ter ouvido uma voz, leve como o vento: volte quando estiver pronto. Ele parou, olhou para trás, e por um segundo, pensou ter visto a figura dela na janela, acenando. Mas talvez fosse apenas o reflexo do sol nas vidraças antigas. Mesmo assim, respondeu com um aceno tímido, e continuou andando com o coração mais pesado e mais vivo. Rafael caminhava sem destino, como quem tenta fugir de algo que mora dentro. O sol subia devagar, tingindo o céu de um azul pálido. A estrada de terra se estendia diante dele, e cada passo levantava um pouco de poeira. Uma poeira leve, quase simbólica, como se o mundo o marcasse com o peso do tempo. O pão embrulhado no pano de linho ainda estava em suas mãos, e dentro do bolso, a medalhinha. Ele atirou e observou. Era de São José, o protetor dos trabalhadores e das famílias. No verso, gravadas letras pequenas e gastas. Para proteger quem anda longe de casa. Rafael fechou os olhos. Aquilo parecia mais do que uma simples lembrança. Sentiu um aperto no peito. Não de culpa, mas de reconhecimento. Como se aquela mulher o conhecesse há muito tempo, mesmo sem saber seu nome. A estrada terminou na vila. Casas antigas, paredes descascadas,
cachorros dormindo nas calçadas. Passou em frente a um pequeno armazém e ouviu risadas distantes, gente conversando sobre a vida, o preço do café, o tempo que mudava. Era um mundo comum, o mesmo que ele deixou há anos, mas agora parecia novo. Entrou num beco e se sentou. Apoiou as costas na parede e deixou a cabeça pender. O sol esquentava o rosto, e ele começou a lembrar, como se a voz de Dona Irene tivesse aberto uma porta dentro dele. Lembrou da infância, de uma cozinha iluminada pelo fogo do fogão a lenha, do cheiro de pão caseiro, do riso leve da mãe, da promessa do pai. O mundo é seu, meu filho, mas nunca esqueça onde ele começa. Ele sorriu, e então, como uma navalha, veio a lembrança do dia em que saiu de casa. O rosto da mãe chorando na porta, as malas improvisadas, a arrogância juvenil dizendo: "Eu volto logo", mas nunca voltou. A cidade o engoliu rápido. Trabalhos, dívidas, más companhias, escolhas erradas. E quando deu por si, já não era o menino curioso que desmontava brinquedos, mas um homem que desmontava a própria vida. Um som o tirou do transe. O sino da igreja. 3 badaladas lentas. Ele olhou para cima e viu o campanário. A torre era velha, mas o som ainda tinha força. E naquele momento, Rafael soube. Precisava voltar lá. Levantou-se e seguiu até a pequena igreja da vila. O portão de ferro estava aberto. Entrou. Lá dentro, o cheiro de cera e madeira antiga. Velas acesas, flores murchas, silêncio. Ajoelhou-se, sem saber por quê. Não rezava havia anos, mas as palavras vieram sozinhas. "Eu não sei o que estou fazendo, mas, se ainda existe jeito, me mostra." O som ecoou no vazio, e ele sentiu uma paz leve, quase imperceptível, mas suficiente para continuar. Quando saiu, passou em frente à agência dos Correios. O nome no letreiro o fez parar. Lembrou-se do que Dona Irene dissera, das cartas que escrevia e nunca mandava. Algo nele o impulsionou. Entrou. O ambiente era simples. Balcão de madeira, cheiro de papel e tinta. Uma funcionária idosa atrás do guichê. Ela o olhou com curiosidade. "Posso ajudar?" Rafael hesitou. "A senhora lembra de uma mulher que costuma trazer cartas? Uma senhora de cabelo branco? Mora lá no fim da estrada?" A atendente sorriu. "Ah, Dona Irene? Claro que lembro. Toda semana vem aqui, mas nunca posta as cartas. Diz que o carteiro certo ainda não passou." Rafael ficou parado, sentindo o coração bater mais forte. "E nunca contou para quem eram as cartas?" "Não, mas lembro de uma coisa. Todas têm o mesmo nome no destinatário. Para Rafael." O chão pareceu balançar sob seus pés. A atendente continuou sem notar a expressão dele. "Ela sempre pergunta se alguém com esse nome passou pela vila. Diz que se um dia ele aparecer, quer que entregue as cartas. Mas nunca veio ninguém." Rafael engoliu seco. O nome soou dentro dele como um trovão. Para Rafael. Ele saiu devagar, o corpo leve e pesado ao mesmo tempo. O sol já estava alto e a luz parecia atravessá-lo. Cada passo era uma lembrança voltando, uma ferida se abrindo. Sentou-se no meio-fio. O nome, as cartas, o colar, a medalha. Tudo começava a se encaixar. Mas o cérebro resistia. Podia ser coincidência, podia ser outro Rafael, mas o coração sabia. Levantou-se e começou a andar. As pernas pareciam movidas por algo além da vontade. De volta pela estrada, rumo à casa. A mesma estrada que o trouxera como ladrão agora o levava como filho. O sol queimava, mas ele não sentia. A poeira subia, mas parecia leve. A mente só repetia uma coisa. Para Rafael. Para Rafael. Quando chegou ao portão, parou. A mão tremia. A casa estava silenciosa. A janela aberta. O xale pendurado na cadeira. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Chamou. "Dona Irene?" Silêncio. Entrou devagar. O chão rangeu. O relógio marcava 3 horas. A sala parecia igual, mas havia algo diferente. Como se o ar carregasse um segredo esperando ser dito. Na mesa,
uma pilha de cartas amarradas com fita azul. Ele se aproximou, o coração acelerado. Pegou uma delas. O papel cheirava a lavanda. Abriu devagar. A caligrafia era delicada, igual a do bilhete do café. Meu querido Rafael, onde quer que esteja, espero que estejas bem. A casa continua a mesma, o portão ainda aberto, o pão ainda quente nas manhãs. Eu continuo aqui, esperando o som dos teus passos na estrada. Não para te cobrar, mas para te ver. Porque o amor não tem prazo, nem quando o tempo tenta apagá-lo. Tua mãe, Irene. Ele sentou. A carta tremia em suas mãos. As lágrimas vieram antes de qualquer pensamento. A sala girava. A vida inteira desabava em silêncio. Por alguns minutos, só chorou. Chorou como quem volta a ser criança, como quem encontra o tempo perdido. Cada lágrima parecia devolver uma parte que o mundo tinha roubado. Quando conseguiu respirar, olhou para as outras cartas e percebeu que cada uma delas era uma tentativa de amor, datadas, uma por semana, ao longo de anos. Mais de 1000 envelopes, todos com o mesmo nome. Rafael levantou-se, foi até a janela. O vento balançava as cortinas. Olhou para o quintal. Lá estava ela, sentada num banco de madeira, as mãos sobre o colo, os olhos fechados. Ele saiu correndo. O coração disparava, o chão parecia longe. Chegou até ela, ajoelhou-se. Mãe. Ela abriu os olhos. Não pareceu surpresa. Apenas sorriu com uma ternura antiga, serena, como se já esperasse ouvir aquela palavra. Eu sabia. Rafael chorou, abraçando-a. Ela o acolheu sem hesitar, como se o tempo não existisse. Demorou, disse ela com voz fraca. Mas chegou. Ele balançou a cabeça sufocado pelas lágrimas. Desculpa. Por tudo. Eu devia ter voltado antes. Eu me perdi, mãe. Eu me perdi tanto. Ela passou a mão nos cabelos dele, como fazia quando ele era criança. O importante é que encontrou o caminho. O resto, o tempo perdoa. O vento soprou leve. As flores do cesto se moveram e o cheiro doce se espalhou. O relógio, lá dentro, bateu 4 vezes. Rafael encostou a cabeça no colo dela. E por um instante, tudo ficou em paz. O sol começava a se esconder atrás dos montes, tingindo o céu de tons alaranjados. Aquela luz de fim de tarde parecia suspender o tempo, como se o mundo inteiro respirasse mais devagar. No quintal, entre flores e folhas secas, Rafael ainda estava ajoelhado, a cabeça apoiada no colo da mãe que esperou 30 anos. Nenhum dos dois falava. O silêncio, tão pesado antes, agora era leve. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se reconhecem, sem precisar de palavras. Dona Irene passava os dedos pelos cabelos dele, como quem tenta recordar uma sensação esquecida. A pele das mãos era fina, marcada pelo tempo, mas o gesto era de ternura infinita. Você cresceu, disse ela enfim. A voz era mansa, quase um sussurro. Rafael sorriu entre lágrimas. O tempo fez questão. Ela também sorriu. O tempo faz isso mesmo. Ele leva o que pode, mas deixa o que é verdadeiro. Ficaram ali, sem pressa. O vento balançava as flores do jardim, e o som das folhas lembrava um tipo de canção antiga. Uma melodia que o coração reconhece antes da mente. Depois de um tempo, Dona Irene levantou-se com cuidado. Rafael tentou ajudá-la, mas ela recusou com um gesto leve. Ainda posso andar, meu filho. Só não posso correr mais atrás do tempo. Agora ele é que corre por mim. Entraram juntos na casa. O chão rangia de novo, mas já não parecia triste. Na cozinha, o bule ainda estava no fogão. Ela reacendeu o fogo, colocou a água para ferver e disse: Vou fazer café. A gente tem muito para conversar. Rafael sorriu, sentando-se à mesa. Aquela mesa, o mesmo lugar onde ele entrou como ladrão, agora era um altar. Um altar de reencontro, de perdão, de tudo que o tempo tentou apagar. O som do fogo, o cheiro do café, o relógio batendo. Tudo parecia orquestrado, como se o universo inteiro tivesse esperado por aquele momento.
Ah, mãe, começou ele com voz trêmula. Por que nunca me procurou? Ela se virou, mexendo o café devagar. Procurei sim, em cada dia que vivi, em cada oração, em cada carta que escrevi. Mas aprendi que há caminhos que só se encontram quando a gente para de correr. Ele ficou em silêncio. Ela trouxe as 2 xícaras e sentou-se à frente dele. Os olhos dela, agora mais cansados, ainda tinham o mesmo brilho. Aquele brilho de quem ama sem medida. Eu fiz tanta coisa errada, mãe. Mentiras, pequenos crimes. Houve dias em que pensei que o mundo teria sido melhor se eu não tivesse nascido. Ela colocou a mão sobre a dele. A pele fria e macia. O gesto firme. O mundo sempre fica melhor quando alguém decide voltar para casa. Os erros não são o fim, meu filho. São só o mapa de onde a gente precisa voltar. Rafael abaixou a cabeça. As lágrimas caíam, silenciosas. Ela esperou, sem dizer nada. Era como se soubesse que o silêncio cura mais do que 1000 conselhos. Depois de um tempo, ele respirou fundo. A senhora ainda tem as cartas? Ela sorriu. Todas. Nunca tive coragem de jogá-las fora. Rafael se levantou, foi até a sala e pegou o feixe de cartas. Olhou para elas como quem segura o próprio passado. Cada envelope trazia uma data, uma esperança. Mais de 1000 pequenos fragmentos de amor. Quero ler, disse ele. Dona Irene assentiu com os olhos marejados. Então leia. O tempo de ouvir chegou. Ele abriu a primeira carta. A voz tremia no início, mas depois se firmou. Leu alto, e as palavras enchiam a casa como perfume. Meu querido Rafael, hoje choveu. Lembrei de você correndo pelo quintal, rindo da chuva. Guardei um pedaço de pão e uma prece para quando voltar. Se o mundo estiver pesado, lembre-se, aqui ainda é leve. Rafael parou de ler. O som da própria voz o emocionava. Abriu outra. Meu filho, às vezes penso que você esqueceu. Mas logo depois o coração me corrige. Ele diz, mãe sente, mesmo de longe. Ele não conseguiu continuar. Encostou a carta no peito, fechou os olhos e chorou. Dona Irene levantou-se, foi até ele e o abraçou. Essas cartas nunca foram enviadas, mas foram ouvidas. O amor tem caminhos que o carteiro não conhece. Ficaram abraçados por um longo tempo. Lá fora, o céu começava a mudar de cor. O laranja se tornava lilás e o dia se despedia. Ela se afastou um pouco, olhou nos olhos dele. Agora que voltou, quero que prometa uma coisa. Qualquer coisa, mãe. Não vá embora outra vez. Não me deixe esperando de novo, nem a mim, nem a vida. Mesmo que precise sair, volte sempre, nem que seja no pensamento. Ele assentiu, engolindo o choro. Eu prometo. Dona Irene sorriu, mas um cansaço leve apareceu em seu rosto. O corpo parecia mais frágil, o olhar mais distante. Mesmo assim, ela mantinha a serenidade de quem cumpriu seu papel. Sabe o que aprendi nesses 30 anos? Perguntou ela. O quê? Que o amor é o único relógio que não atrasa. Rafael ficou em silêncio. Essa frase ficou ecoando na mente dele. O amor é o único relógio que não atrasa. Mais tarde, ela o levou até o quarto que um dia fora dele. O mesmo colchão, o mesmo guarda-roupa, até o mesmo brinquedo de madeira esquecido num canto. Rafael passou os dedos sobre o carrinho empoeirado e sentiu o peso de 30 anos em uma respiração. Dona Irene à porta observava em silêncio. Nunca tirei nada do lugar. Sempre achei que se um dia voltasse devia encontrar as coisas como eram. Ele virou-se. Por que acreditou que eu voltaria? Ela sorriu serena. Porque acreditar é a única forma de não morrer antes da hora. As palavras ficaram no ar. Rafael não respondeu. Foi até ela, abraçou-a com força e disse baixinho: Obrigado por não desistir. Uma mãe não desiste, só espera. E ali, no meio daquela casa simples, um homem cansado e uma mulher envelhecida se abraçaram, como se o tempo inteiro coubesse entre eles. A noite caiu.
O vento trouxe o cheiro do campo. O relógio bateu 9 vezes. E pela primeira vez em muito tempo, os dois dormiram sob o mesmo teto, não mais como ausentes, mas como família. No escuro, antes de adormecer, Rafael ouviu a respiração calma da mãe no quarto ao lado. Fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu paz. A medalhinha estava sob o travesseiro, o pão guardado sobre a mesa. Tudo no lugar, tudo de volta. O amanhecer chegou lento. O céu ainda cinzento, o ar frio entrando pelas frestas da janela. Rafael acordou com o som do vento balançando as árvores e por um instante esqueceu onde estava. Mas o cheiro de café vindo da cozinha o trouxe de volta. Sorriu, levantou, lavou o rosto na bacia de porcelana, penteou o cabelo com os dedos e caminhou até a cozinha. Dona Irene estava de pé, mexendo o bule no fogão. A luz fraca da manhã entrava pela janela e iluminava a fumaça, como se desenhasse o tempo no ar. "Bom dia, mãe." Ela se virou com aquele mesmo sorriso sereno. "Bom dia, meu filho." Sentaram-se à mesa. Tomaram café em silêncio. Não havia pressa, nem peso, nem mágoa. Apenas o som do fogo e o bater compassado do relógio. Depois de um tempo, ela olhou para ele e disse: "Hoje é um bom dia para ir à vila." Rafael estranhou. "Por quê?" "Tem algo que quero mostrar." Saíram juntos. Ela caminhava devagar, apoiada no braço dele. A estrada era a mesma, mas parecia diferente, como se o mundo inteiro tivesse envelhecido com eles. Os pássaros voavam baixo e o sol subia sem pressa, dourando as folhas caídas. Chegaram à igreja. Dona Irene parou diante da porta e ficou olhando para o alto, como quem reencontra um velho amigo. "Há muito tempo não entrava aqui", disse ela. Lá dentro, o silêncio tinha cheiro de madeira antiga e memória. Ela se ajoelhou, mas não rezou. Apenas ficou ali, com as mãos cruzadas e o olhar perdido. Depois se levantou, virou-se para o filho e sorriu. "Quero te mostrar uma coisa." Levantou a barra do vestido, caminhou até o canto esquerdo da igreja e apontou para uma pequena prateleira de madeira. Sobre ela, uma caixa de ferro coberta por pó. Ela a abriu com cuidado. Dentro, havia um maço de envelopes amarelados, iguais aos de casa. "São as primeiras cartas", explicou. "As que eu nunca tive coragem nem de terminar. Escrevi antes mesmo de aceitar que você não voltaria." Ela pegou uma delas e entregou a ele. Rafael abriu com as mãos trêmulas. A letra era mais firme, mais jovem. "Rafael, se estiver lendo isso, é porque encontrou o caminho. Não importa quanto tempo leve. Só quero que saiba que te esperei em cada pôr do sol, em cada manhã de chuva. E se um dia eu não estiver mais aqui, lembre-se, o amor nunca deixa a casa vazia." Rafael sentiu o chão desaparecer. As palavras o atravessaram. Ela continuou olhando para ele, serena, como se já tivesse dito tudo. "A vida é assim, meu filho. A gente passa, mas o que sente fica." Ele tentou responder, mas a voz não saiu. Ela tocou o rosto dele e disse com doçura: "Você me devolveu a paz. Agora posso descansar." Essas palavras ficaram pairando no ar, longas, lentas. Não havia dor nelas, só um tipo de aceitação suave, como quem entende que o tempo cumpriu sua promessa. Voltaram para casa antes do meio-dia. O sol estava quente e o caminho parecia mais curto. Rafael a ajudou a subir os degraus e ela sorriu. "Ainda sei o caminho de olhos fechados." Almoçaram juntos, relembrando histórias antigas. Ela falava devagar, entre risos e pausas, e ele ouvia cada palavra como se quisesse guardá-la para sempre. Depois do almoço, ela se levantou, foi até o quarto e voltou com um pequeno baú. Colocou-o sobre a mesa e abriu. Dentro poucas coisas: uma fotografia antiga, uma mecha de cabelo embrulhada num pano e uma pequena chave. "Isso é tudo que ficou da vida que tivemos", disse ela. "O resto, o tempo levou." Rafael pegou a foto. Era ele, ainda criança, sentado no colo dela. Atrás, a inscrição: "Para sempre, meu menino." Ele a olhou, e as lágrimas vieram outra vez, mas agora não doíam. Eram lágrimas calmas,
de quem entende que o amor, mesmo quando acaba, continua inteiro em algum lugar. Mãe, posso ficar aqui com a senhora? Cuidar da casa, plantar o jardim, ficar de vez? Ela demorou a responder. Olhou pela janela, onde o vento balançava as cortinas. Pode sim, mas saiba que a casa é tua, mesmo quando eu não estiver mais. Essas palavras o deixaram inquieto, mas ela não explicou. Apenas levantou-se e foi para o quintal, colher flores. O resto do dia passou em silêncio. O entardecer veio suave, o céu pintado de ouro e lilás. Ela sentou-se no banco de madeira, o mesmo de sempre. Rafael, cansado, entrou para buscar o xale dela. Quando voltou, ela ainda estava ali, com um leve sorriso no rosto, o olhar perdido no horizonte. Mãe, trouxe seu... Parou. O vento balançava o vestido, mas ela não se movia. O rosto tranquilo, as mãos repousadas no colo. Havia uma serenidade absoluta ali. Uma paz que só o tempo pode conceder. Rafael caiu de joelhos ao lado dela. Pegou-lhe as mãos. Frias, doces, quietas. Nenhuma palavra saiu. O mundo ficou mudo. O relógio da sala bateu uma última vez. Ele ficou ali, abraçado ao corpo da mãe, o rosto contra o ombro dela. Chorou em silêncio, sem força, sem raiva, apenas com amor. Um amor que doía e curava ao mesmo tempo. Quando o sol se pôs por completo, Rafael levantou. Fechou os olhos dela com cuidado. Depois entrou em casa. Pegou o baú, o feixe de cartas e o colar de São José. Colocou tudo sobre a mesa. Acendeu uma vela. Sentou-se diante dela e começou a escrever. Mãe, se o tempo pudesse falar, ele diria que você tinha razão. Eu não precisava de mais nada além do caminho de volta. Obrigado por não desistir de mim. Agora, prometo não desistir de mim também. Dobrou o papel, colocou-o no envelope e escreveu na frente. Para Irene. Deixou-o ao lado das cartas antigas. O vento entrou pela janela, fazendo a chama da vela dançar. A casa cheirava a café e saudade. Naquela noite, Rafael dormiu no sofá, com a cabeça recostada no colo vazio da lembrança. Sonhou com o passado, ele correndo pela estrada, o riso da mãe ecoando, o mundo cheio de promessas. E quando acordou, o sol já nascia, atravessando as frestas da janela. O canto dos pássaros enchia o ar. Levantou, foi até o quintal e viu o banco de madeira. Sobre ele, uma única flor, branca, intacta, solitária. Pegou-a e sorriu, com lágrimas nos olhos. Sabia que não era um sinal. Era apenas a vida continuando, mas mesmo assim, parecia um adeus. Voltou para dentro, preparou café e colocou 2 xícaras sobre a mesa. Uma para ele, outra para quem não voltaria mais, mas que nunca deixaria de estar ali. Enquanto bebia, olhou para o horizonte pela janela e sussurrou. Agora eu entendo, mãe. O amor é o único relógio que não atrasa. E ficou em silêncio. Um silêncio profundo, limpo, humano. O tipo de silêncio que não dói. Apenas preenche. Lá fora, o vento levou o cheiro do café. E a casa, pela primeira vez em 30 anos, parecia viva outra vez.